Boa noite, meus parceiros de luz. Hoje é dia de Roda Mística, o seu programa da Rádio Luz Radiônica. A luz através do rádio. Eu sou Karen Rocha, psicanalista, pedagoga, neuropsicopedagoga, arteterapeuta, psicoterapeuta, cigana de alma e professora. Ah, que orgulho que eu tenho de dizer que ainda sou professora. Bem, eu estarei aqui com você todo sábado às 18 horas, trazendo um tema para essa roda, para a nossa roda mística. Convido todos a interagirem comigo, tanto através das redes sociais da rádio, né, no Insta, YouTube da Rádio Luz Radiônica, como lá no meu Instagram, @KarenRPsicanálise. O tema do nosso programa de hoje é a criança interior. Esse termo tem sido muito badalado ultimamente por psicólogos, psicanalistas, terapeutas, em posts, cursos, jornadas, meditações. Mesmo assim, ainda desperta muita curiosidade, né? São muitos os que me perguntam: Karen, mas que trabalho é esse que você faz com a criança interior? Afinal, o que significa essa tal de criança interior? O termo criança interior, ele apareceu de forma especial na década de 60, a partir dos trabalhos de Jung, né? Mas, para ser mais exata, em 1959, ele escreveu um trabalho que falava bastante desse conceito, né? Que é muito mais complexo do que a imagem simplista da criança que ainda existe dentro de cada um de nós, né? Para Jung, a criança interior representa a própria self, ou seja, a nossa essência, a parte de nós que representa o que realmente somos, né? A parte de nós que é livre, autêntica, pura. A criança nasce livre e começa a se relacionar com o mundo sem filtros verbais, né? Sem freios físicos, sem freios emocionais. Até os 7 anos aproximadamente, ela vai formar a sua personalidade a partir da interação que faz com a realidade externa, com as pessoas, com as coisas, com as situações. E nesse período, suas ferramentas intelectuais ainda estão se desenvolvendo. O córtex pré-frontal, né, que regula as funções executivas, que seriam as faculdades humanas superiores, né? Só se forma completamente, só amadurece após os 25 anos. Então, a criança compreende a realidade a partir dos mecanismos cerebrais que são responsáveis pela nossa segurança, pelas nossas emoções e pela nossa satisfação. Então, ela opera basicamente através do hipotálamo, né? E pelo sistema límbico, que vocês já devem conhecer. Bom, o hipotálamo que trabalha justamente essa parte da segurança, né? Da nossa sobrevivência. E o sistema límbico, que é o sistema que trabalha com as nossas emoções. Então, tudo que a criança precisa nessa fase é se sentir segura, amada e experimentar o prazer, né? Experimentar o mundo. A satisfação de uma simples descoberta de mexer com seu pezinho, de produzir um som
ou de se sentir acolhida no seio materno, né? Aquelas primeiras descobertas sensoriais. E mais tarde um pouquinho de poder rir, pular, correr, escorregar, rodar, dançar. Mas ainda sem as funções mais complexas da consciência, né? Daí a importância do brincar, da fantasia, da imaginação, das sensações, de tudo que traz alegria e satisfação. Afinal, a criança aprende através desse brincar, né? Do jogo do faz de conta, das experiências lúdicas que ela pode vivenciar. Porém, ela também vai entrar em contato com as normas e valores aceitos socialmente. O pode não pode, né? O sim e o não, o é assim que se faz, não faz isso, menina, não se deve fazer assim, ou seja, né? As proibições e os julgamentos. A criança entra em contato com as exigências e expectativas que o adulto deposita nela. Ela vai ter que processar tudo isso com as ferramentas que ela possui. E qualquer acontecimento pode ser interpretado pela criança de maneira negativa, se constituindo numa fonte traumática, porque é como ela compreende tudo que aconteceu, né? E ela vai desenvolver também seus próprios conceitos sobre o que é o amor. E pode achar que não é amado o suficiente. Por exemplo, se os adultos costumam sempre recompensar a criança pelo que ela faz corretamente, ou está sempre oferecendo ganhos e vantagens, né? Através daquela chantagenzinha, tipo, só vai comer a sobremesa se almoçar tudinho. Gente, não que... sem julgamento de valores, tá? Não que isso seja errado. A gente sabe o quantas vezes essa frase foi importante para conseguir que a criança se alimentasse, né? Adequadamente. É só para vocês terem ideia de como questões simples, normais, que a gente nem se dá conta, a criança pode interpretar de uma maneira totalmente diferente, né? Por conta disso aí, a criança pode crescer entendendo que para ser amada ela precisa agradar os outros. E isso se projeta na vida adulta como aquela pessoa que quer agradar todo mundo, né? Que não sabe dizer não, que se preocupa demais com a opinião dos outros, que cuida da necessidade de todos, mas não dá tanta importância para as suas próprias necessidades. E por quê? Porque ela entende que o amor não é gratuito, né? Que precisa dessa troca. Você me dá isso, eu faço isso se você me der aquilo. Então, ela entende que precisa agradar todo mundo para se sentir amada, aceita. Uma criança que recebe uma educação muito rígida, sendo muito criticada e exigida, ela pode também achar que não é amada. Ela cresce geralmente com um sentimento de inadequação e com uma autoestima muito baixa. Por quê? Porque não se sente suficientemente capaz e merecedora do amor dos pais, né? Porque está faltando aí o elogio, enfim. Ou, ao contrário, cresce querendo provar ao mundo que tem valor, se cobrando demais, com medo de errar, sendo perfeccionista ou fazendo exatamente tudo que possa ser considerado como desaprovado, né? Sendo aquela ovelha diferente da família.
E você já pode achar que eu estou dizendo que uma educação rígida pode levar a traumas de infância. Negativo. Independente do tipo de criação, todos nós vamos ter em algum momento uma ferida na infância. Se você teve uma educação mais liberal, também pode ter interpretado isso como falta de amor. A falta de limites claros pode gerar insegurança. E a criança pode entender que ninguém a protege ou que ninguém se preocupa verdadeiramente com ela. Estar livre demais pode ser entendido pela criança como abandono. Bom, deixando claro, gente, mais uma vez que são apenas exemplos, tá? Não significa que se eu fizer isso com meu filho vai acontecer aquilo. A vida não pode ser tão calculada, nem mesmo os seus riscos, né? Embora a busca do equilíbrio seja sempre o melhor caminho. Mas a vida é dinâmica e o movimento de cada personagem vai modificando as relações e os sentidos que construímos ao longo da nossa trajetória. Não dá para prever os resultados, tá? Sobretudo com a educação de filhos, né? Porque não tem coisa mais difícil. Eles não vêm com manuais, né? Então, gente, não cabe aqui nenhum tipo de estereótipo, rótulo ou de verdades prontas para caracterizar, vamos dizer, o comportamento humano, né? Outra questão que precisa ficar clara é que não se trata de culpabilizar alguém. Primeiro porque eu já trabalho numa linha que valoriza a autorresponsabilidade, né? Portanto, não existem vítimas. Tudo que vivemos, de alguma forma, atraímos ou escolhemos passar, né? Para nosso processo, para nosso próprio processo de aprendizagem e de desenvolvimento consciencial. E também porque nossos pais, né, ou os cuidadores, né, no caso de quem cresceu sem os pais, eles deram aquilo que podiam dar, aquilo que tinham para dar, e fizeram o melhor que puderam, né, de acordo com o seu grau de consciência e com a bagagem que receberam dos seus ancestrais e das experiências que viveu. E vale lembrar, eles também têm uma criança interior ferida e provavelmente não trabalhada, né? Sendo assim, não se trata exatamente daquilo que a criança passa na infância, mas do que a sua percepção identifica, de como ela interpreta os fatos. Ela pode ter tido uma infância maravilhosa, com pais amorosos, atenciosos, próximos, participativos, e por alguma situação que na cabecinha dela houve uma privação, ela pode se sentir rejeitada, inferiorizada, traída, decepcionada, desconsiderada, desvalorizada, enfim, não amada, né? A criança está descobrindo o mundo. E lembram-se do que falei lá no início? Com as ferramentas que ela possui naquele momento, de um cérebro que ainda está em formação, que ainda está se desenvolvendo. E por isso, ela constrói hipóteses, né? E ela constrói as chamadas crenças, ou crenças limitantes, né? Limitantes porque elas vão limitar a sua vida adulta, né? E o que são crenças? Nada mais são do que
do que aquilo que se acredita, né? Que não é necessariamente o que é. Se a criança não se sente amada, se ela acredita que não tem amor, ela cria para si mesma a crença de que ela não tem valor, de que ela não merece ser amada, ou de que não é boa o suficiente, pois se fosse, né, todos a amariam. Então ela cresce com esse sentimento de desvalia, com a crença de não merecimento, que aliás é uma das crenças mais comuns, né, e que pode ter consequências desastrosas. Bom, até aqui eu falei de uma infância feliz, né? Onde a criança que criou as hipóteses de abandono, rejeição, desamparo, né? Desamor. E a partir daí construiu suas crenças. Mas não podemos esquecer das crianças que realmente passaram por situações gravíssimas, seríssimas, né? Para crianças que viveram na realidade situações muito difíceis, né? Então, crianças que sofreram por falta de amor real, né? Por maus tratos, por violência física, violência verbal, por abusos, né? Ou que viveram contextos de desestruturação familiar. É claro que isso vai deixar marcas, e algumas muito profundas, né? Gravíssimas, mas esses traumas não serão objeto da nossa análise agora, tá? Até porque são tão importantes que nos desviaria do tema principal. Aqui o que vai nos importar, né? O que diz respeito à simbologia da criança interior, que não faz muita diferença se sua ferida é real ou imaginária. E por isso, todos nós trazemos para a vida adulta, independente do que passamos, alguma questão que precisa ser processada, alguma ferida que precisa ser vista, que precisa ser ressignificada. E isso é altamente subjetivo, né? Cada pessoa sente de uma forma. A gente tiver irmãos gêmeos, né? Porque irmãos de outra idade pode dizer, época diferente, o caçula a gente afrouxou mais. Não, vamos pensar no exemplo de irmãos gêmeos, tá? Que tiveram o mesmo tratamento, a mesma criação. Eles vão ter feridas diferentes, gente, porque cada um elabora suas vivências de uma forma. E isso é único, né? Cada um tem sua forma única, própria de elaboração. O que sofremos na infância, ou a dor que sentimos na infância pelas suposições que criamos, influenciam sobremaneira a nossa vida adulta. Podemos, inclusive, não nos lembrar mais dessas situações, né? Porque nossa mente as encarrega, nossa mente se encarrega, né, de carregar essas lembranças para o subconsciente. Para quê? Para nos proteger. E como estratégia de sobrevivência, essas lembranças, muitas vezes, né, ficam adormecidas. Mas essas feridas estão lá e se manifestam, ainda que inconscientemente. Então, é preciso olhar para essas feridas, para essas necessidades não satisfeitas, essas emoções reprimidas, essas dores não curadas,
porque nossas memórias emocionais infantis se manifestam como padrões na vida adulta e aparecem na nossa maneira de pensar, de agir e de sentir. Esses padrões também nos afastam da nossa verdadeira essência, porque nos distanciamos da nossa criança livre, daquela que existia antes de ser moldada. A criança, na medida em que vai formando sua personalidade, que vai construindo seu ego, ela vai se afastando da sua versão original. Porque, para atender às necessidades externas, ela precisa se adaptar. Como assim? Tudo que a criança mais precisa é se sentir segura e amada. E ser amada, aliás, é um dos aspectos da segurança também. Então, a gente pode dizer que a necessidade maior da criança é de ser amada. Aliás, essa é a maior necessidade de qualquer ser humano, né? E por toda a vida. Bom, mas na medida em que ela vai criando hipóteses e crenças sobre o amor, ela vai se modificando, se modelando para garantir esse amor, para se sentir aceita e amada. Ela passa a incorporar os filtros sociais, vai aprendendo a se comportar do jeito que é aceitável, do jeito que os adultos vão gostar, e com isso ela vai perdendo sua espontaneidade natural. Esse é o processo natural da vida, né? A gente precisa se adaptar, né, à sociedade, né, aos valores sociais, ao que é aceito socialmente, né? Enfim, e esse processo não é tão simples, né? Há uma luta interna entre o que eu sou e o que eu imagino que tenho que ser para ser amada, entre o que eu gosto de ser e o que eu preciso ser para não estar em perigo. O que é estar em perigo? Perder esse amor, né? E assim ela vai deixando de ser ela mesma e vai criando máscaras para sobreviver, ou seja, vai mascarando o seu verdadeiro eu, né? Seu verdadeiro ser. Umas crianças vão se adaptar mais facilmente, outras vão ser mais rebeldes, outras vão pagar um preço altíssimo, né, de se sentirem rejeitadas ou não apropriadas. Mas seja como for, de um modo mais ou menos traumático, em algum momento irão se ferir. Todas, inevitavelmente, e vão levar essas marcas para a vida adulta. E em muitos momentos, sem nos darmos conta, né, quem está no comando da nossa vida é a nossa criança interior. Ela está gritando dentro de nós e aí ela assume o poder, nos conduzindo a atitudes birrentas, descontroladas, ingênuas, infantis mesmo, né? Pense aí num momento que nem você entendeu seu comportamento. Observe e reflita se não era a sua criança interior que estava no controle da situação, agindo por impulso, sem freio e morrendo de medo de não ser amada. E aquele seu relacionamento que, mesmo percebendo que já não dá mais, você quer porque quer. Como aquele brinquedo que você não queria emprestar para ninguém, ou como o brinquedo do coleguinha que você tomou das mãos dele porque queria que fosse seu. Enfim, você se comporta como
uma criança, porque a sua criança interior que está no comando. Aquele seu ciúme doentio provavelmente foi construído lá atrás, com a sua primeira percepção da possibilidade de perda, né? De não ser mais amada. E isso vai funcionar como um gatilho a cada vez que você sentir esse perigo iminente. A cada vez que você sentir que pode perder o amor de alguém, que pode se sentir carente de amor, né? Não amada. Portanto, essa criança simbólica, ela é a chave para a compreensão de nossas feridas emocionais, né? Das feridas construídas na infância. E se isso já não fosse o suficiente para não negligenciarmos a importância de olharmos, né, para essa criança e de buscá-la lá naquele quartinho escuro do nosso inconsciente, onde ela se feriu, trazendo à tona o que nos falta, as nossas necessidades que ainda precisam ser satisfeitas, né? Os bloqueios que precisamos desprogramar para fazer nossa vida fluir. Além de tudo isso, gente, ainda há mais. Por isso que eu disse lá no início que era muito mais complexo do que se imagina e do que se fala por aí sobre a criança interior. A cura da criança interior está associada tanto à ressignificação das nossas feridas e das crenças que construímos com a nossa percepção infantil, quanto ao processo de resgate do nosso próprio eu, da nossa essência perdida, incorporando, né, isso ao nosso ego. Só assim podemos reunir as partes dissociadas da nossa personalidade, a totalidade da nossa psique, né? O que Jung denominou de processo de individuação. O trabalho de autoconhecimento é o de busca da individuação, da capacidade do indivíduo realizar plenamente suas potencialidades inatas. É o resgate da nossa energia, da nossa criatividade, da espontaneidade, da alegria, da coragem, da esperança, do sonho. Então, não é possível mergulhar no autoconhecimento sem ouvir a voz da nossa criança interior, sem se aprofundar tanto nas dores quanto nos regalos, né, nas satisfações que constituíram a nossa história pessoal, né? E que fazem parte da nossa história coletiva, né? A carta da criança tá no baralho cigano. O que ela significa? Ela significa um novo, a disposição para o novo, o encerramento de um ciclo para começar outro. É recomeçar, é renovação, é entusiasmo, otimismo, alegria, é deslumbramento pela vida, é ingenuidade, espontaneidade, inocência e liberdade. É expressão, é movimento, é ousadia, instinto, intuição, criatividade. Representa também nossos filhos, nossos projetos, nossa continuidade. É futuro, é descoberta, é esperança. E esperança do verbo esperançar, hein? Como diz Paulo Freire, não há de ficar parado esperando que tudo caia do céu, pois a criança não é estática mesmo, né? Ela é puro movimento. Então,
é a esperança com fé, com ação, com propósito. Essa esperança de ir, de lutar, de buscar, de construir, de realizar, né? Então, ao encontrar com a nossa criança, podemos despertar essas qualidades, ancorando todos esses elementos à nossa vida, ancorando a criança divina, outro conceito junguiano, né? Que é essa criança arquetípica que representa a liberdade, a transformação. E, sobretudo, né, ancorando o nosso impulso de autorrealização. Mas a carta da criança não traz só os arquétipos positivos da infância, né? Ela pode representar também vulnerabilidade, imaturidade, inconsequência, irresponsabilidade, impotência, inconstância, né? Mas quem disse que é para entrarmos em contato com a perfeição? Quem disse que é para encontrarmos a perfeição? Completude é bem diferente de perfeição. E é preciso aceitar nossa natureza imperfeita, né? É preciso nos aceitarmos humanos, do jeito que somos, reconhecendo nossas fragilidades e nossas potências, nossas capacidades, nossas possibilidades, inclusive a própria capacidade de superação, de transformação, de poder sempre recomeçar, né? A criança interior representa dialeticamente tanto a nossa dor quanto a nossa força. Tanto a criança ferida quanto a criança livre, ou melhor, a criança divina, a gente precisa desses dois contrastes, né? Que são representativos de nós. A gente precisa integrar essas duas partes do nosso ser, né? Enquanto as feridas nos afastam da nossa essência, o olhar amoroso, compassivo para essas mesmas feridas nos aproxima, nos traz de volta a nossa essência, a nossa verdade, nos faz entrar em contato com a nossa beleza interior, com a energia que nos impulsiona para a vida. É tomando consciência dessas feridas que nos encontramos com o nosso eu, com a parte mais genuína do nosso ser, possibilitando tanto a ressignificação dessas feridas emocionais, quanto a aceitação delas e do que somos, nessa eterna busca de completude e de significados para dar sentido à própria existência. Na medida em que crescemos, né, vamos desenvolvendo estratégias para suportar essas dores, para sobreviver ao mundo adulto. Uma delas é a de não sentir para não sofrer, mas negar essas emoções, né? Ao negar isso, negamos também o amor e a vida, pois não existe vida sem amor. E assim bloqueamos o nosso fluxo de relacionamentos, de prosperidade, de sucesso profissional, ou de pelo menos uma dessas áreas. Não tem jeito. É preciso olhar para a nossa criança interior. Um único caminho para a libertação é olhar para o que dói. Mesmo antes desse termo ser mais popular,
Já sabíamos que o caminho era o de olhar para as nossas feridas emocionais da infância, né? Para os nossos traumas. O conceito de trauma que se ampliou, né? Antes eram considerados só aquelas experiências dramáticas, né? Hoje sabemos que um acontecimento simples pode desencadear um trauma, né? De acordo com como cada um interpreta, porque é justamente como cada indivíduo percebe cada experiência vivida, né? Bom, o caminho para encontrar a criança ferida é um mergulho profundo que pode ser feito através da terapia clássica, né? Ou de várias vivências terapêuticas, técnicas e ferramentas das mais diversas, né? Exercícios sistêmicos, desenho sistêmico, arte-terapia, escrita terapêutica, Ho'oponopono, EFT, Theta Healing, Axis, ou outras formas de ressignificação, hipnose, né? Ou formas de ressignificação de crenças, né? E outras propostas de cura interior. Não é cutucar a ferida até sangrar, tá? É apenas revisitar esse porão escuro e revisitar hoje, que já temos condições de compreender tudo, pois já dispomos daquelas ferramentas cerebrais que nos faltavam na infância. Então a gente precisa revisitar para entender, para compreender, e muitas vezes essa ressignificação é simplesmente compreender que aquilo não aconteceu, né? Porque muitas vezes não aconteceu mesmo. Foi a criança que interpretou como tendo acontecido, como real. Bom, então, revisitar a criança interior, estabelecer uma conexão, uma relação com essa criança, acessá-la, acolher tudo isso é fundamental, tanto para ressignificar as experiências traumáticas do passado, como para reencontrar a si mesma, né? A sua autenticidade, sua força vital, não para se infantilizar, mas se permitindo brincar, sentir, fluir, né? Levar a vida até de forma mais leve e com um outro olhar, com um olhar mais criativo, mais positivo, enfim, se permitir ser você mesmo, ser livre. Você pode até tentar processar tudo isso sozinho, intuitivamente, e até com sucesso, né? Porque acontece realmente, né? Para quem se propõe a se aprofundar no autoconhecimento. Mas o caminho também pode ser mais árduo e doloroso, né? Quando a gente faz isso sozinho. E por isso eu te convido a vir comigo, né? Fazer uma experiência, uma imersão na sua criança interior. Nesse mês da criança, eu vou ter um pacote promocional com várias vivências e práticas terapêuticas, né? Várias ferramentas mesmo, que é um trabalho muito sério, muito bonito, que vão conduzir o seu processo de mergulhar
na sua criança interior. E ainda vai ter a prática final de renascimento, que é uma prática linda e muito poderosa, né? Tudo online, em tempo real, né? Ao vivo, pela plataforma Zoom. Serão 4 sessões online, e 4 sessões, né, custariam normalmente R$ 1.400 no total, as 4, né? E esse mês, para quem se inscrever até 31 de outubro, tá? Isso é realmente uma oportunidade de levar a terapia a um número maior de pessoas, de fazer com que a terapia possa ser mais acessível. Então, apenas nesse mês, no mês da criança, eu faço esse pacote, que serão 4 sessões online, tá? Para quem se inscrever até 31 de outubro, que sairão apenas por R$ 188. Esse mesmo pacote com 4 sessões de imersão em grupo pelo Zoom, mas é em grupo, tá? Que é muito legal esse trabalho, porque um ajuda a ancorar o outro. Mas claro, se você não precisa se mostrar, você pode participar, inclusive com a câmera desligada, né? Mas mesmo sendo em grupo, eu dou um suporte individual quando necessário, né? Esse apoio psíquico. E você pode até, se você não quiser fazer em grupo é realmente um convite imperdível, né? Ainda mais se você parcelar, você nem sente, porque vai pagar menos de R$20 por mês. Mas para quem preferir fazer sua jornada personalizada, né, com atendimento individual, só eu e você, né, será online também, mas com sessões individuais, também haverá um desconto de quase R$1.000, pois toda a imersão sairá por R$500. Então, gente, não percam, é só até 31 de outubro, nesse mês da criança. Para as inscrições, né? O trabalho será feito a partir de novembro, mas as inscrições, só quem se inscrever até 31 de outubro, o mês da criança, para cuidar da sua criança interior. Bom, as inscrições serão feitas através do meu Instagram, @KarenPsicanálise. Se você tiver interesse ou quiser saber mais detalhes, tá, sobre qualquer uma dessas 2 modalidades de imersão, individual ou em grupo, também pode me procurar no Instagram, pode me escrever, @KarenRPsicanálise, né? Ou mandar mensagem por aqui. Bom, gente, e não deixem de fazer seus comentários, né? Esse é um tema muito interessante. Eu dedico esse programa de hoje para todos os educadores, pelo Dia do Professor, que foi ontem, né? Para todos os educadores que, como eu, acreditam na transformação do homem e que cultivam a sua criança interior na verdade, na espontaneidade, na criatividade e na possibilidade de construir um novo amanhecer. Pois, como bem disse o grande poeta Chico Buarque, amanhã vai ser outro dia. Amanhã, até o próximo sábado. A luz que brilha em mim saúda a luz que brilha em você. E hoje eu me permito falar também um pouquinho diferente,
mas com o mesmo sentido, né? Pois crianças são pura luz. Então eu te digo, a criança que habita em mim saúda a criança que habita em seu interior, a criança que habita em você. Eu estou gravando hoje no feriado do Dia das Crianças. Então, olha quantas vozes aí de crianças no fundo ao longo de todo o programa. É mais um convite, né, para que a gente ouça essa voz da nossa criança que grita aqui dentro e que quer tanto se manifestar. Um grande abraço. Até.